demônios encarnados. Sim, você não ouviu errado. Os nascidos das trevas, que têm como missão semear a discórdia, a manipulação, sugar a luz alheia e destruir tudo o que é bom, como um instinto de ódio, de inveja, de destruição das pessoas que estão próximas. Há quem acredite que essas pessoas são demônios em forma de gente. A sua dor, elas choram junto com você. Estão sempre ali do seu lado, no fundo do poço, remexendo na sua lama, fingindo compaixão, mas nas suas costas a satisfação. Basta você conquistar algo, ter uma vitória ou apenas sorrir verdadeiramente e de repente elas somem, como se fosse errado a sua felicidade. Sem perceber, você sente até culpa por estar melhorando, se levantando e progredindo. Ou pior, às vezes, tentam estragar a sua felicidade. Bem quando finalmente acontece algo de bom com você, elas tentam estragar. E o que acha da escola? Eu gosto muito. Ela foi expulsa. Isso é mentira. Com uma crise repentina ou um problema urgente para desvalidar totalmente a sua felicidade. Afinal, no seu pior momento, elas estavam lá. Agora, você não vai parar tudo para viver a crise delas? Digo entre aspas, porque na verdade, são sempre problemas inventados para te manipular, te puxar para o buraco escuro de novo, que na cabeça delas é o seu lugar e de onde você jamais deverá sair. Alguns chamam de pessoas tóxicas, outros tentam rotular, dar algum tipo de nome, porque essas pessoas agem dessa forma, mas enfim, na real, para que procurar um rótulo ou um nome? Nós estamos falando de seres humanos que são ruins, gente que não presta e pronto. Gente sem escrúpulos nenhum, pessoas falsas que te usam, que mentem para você, que vão te defamar, são verdadeiros atores da vida real. Mas há quem diga que, na verdade, essas pessoas são demônios encarnados. Sim, você não ouviu errado. Há quem acredite que essas pessoas são demônios em forma de gente. Algumas pessoas afirmam que, da mesma forma que existem pessoas que nascem com uma missão iluminada, que vêm ao mundo para curar, ajudar, trazer esperança, também existem aquelas que vêm para destruir e despertar o pior da humanidade. Os nascidos das trevas, que têm como missão semear a discórdia, a manipulação, sugar a luz alheia e destruir tudo o que é bom. Um exemplo disso é o Hitler. Dizem que ele não era apenas um homem, mas um instrumento das trevas. E cá entre nós, quem pode discordar depois de tudo que ele fez? Gente, eu ia trazer brevemente algumas informações sobre algumas coisas, que este infeliz fez, mas eu não consegui. É muito horrível. Uma breve pesquisa que eu fiz
Não tem como. Eu espero que esse lixo esteja em um lugar bem tenebroso e se existe alguma justiça divina, eu espero que ele esteja no pior lugar possível. Bom, mas voltando aqui para o nosso tema, a gente não precisa ir tão longe, tão ao extremo assim. Existem pessoas ruins por aí à nossa volta o tempo todo. Pessoas que talvez não vão destruir em massa, mas um a um. Pessoas que destroem vidas de quem está à sua volta, como um instinto de ódio, de inveja, de destruição das pessoas que estão próximas. Dizem que essas pessoas não sabem o que são, mas agem por instinto. É como se fosse a essência delas. Que existem seres de essência de luz e seres de essência trevosa. Algumas dessas características das trevas, vamos listar algumas aqui. Primeiro, elas não suportam a felicidade alheia. Quando você está bem e feliz, essas pessoas se afastam. Elas somem, desaparecem. Não respondem mensagens, não atende uma ligação, te evita a todo custo. Isso porque para elas é insuportável ver você feliz. Às vezes, durante uma conversa, você pode contar algo bom que te aconteceu e a pessoa muda de assunto na hora, ou você vê que a expressão, o rosto da pessoa muda. Você percebe que algo não está certo, até se sente culpado ou culpada por estar feliz, como se isso fosse errado. A pessoa ela fica em silêncio, ela troca a conversa ou tenta desvalorizar a sua conquista, dizendo: cuidado para não se iludir, hein? E depois quebrar a cara. Eu digo isso porque eu gosto de você e eu quero seu bem. Como um grande balde de água fria, sempre te puxando para um lado mais obscuro de ver as coisas. Cuidado, essas pessoas não toleram te ver brilhar. Como se o sucesso dos outros fosse um lembrete constante do fracasso delas. Estudos em psicologia chamam isso de alegria maligna, aquele prazer secreto que alguém sente ao ver a outra pessoa falhar, se decepcionar ou passar por frustrações. É como se internamente essas pessoas estivessem soltando fogos de artifício ao ver a sua derrota. Um outro ponto são as máscaras de bondade. Como essas pessoas conseguem disfarçar o que realmente sentem? Bom, na frente dos outros, elas são educadas, prestativas, com um sorriso simpático e ações de gentileza. Mas não se engane. No fundo, tudo é calculado. São como atores da vida real. É como se, para cada pessoa, elas usassem um personagem diferente. Elas sabem exatamente o que mostrar para tirar o máximo de proveito dos outros. Você pode perceber, algumas pessoas mudam completamente de personalidade, de tom de voz e até de humor, dependendo de com quem elas estão falando. Para cada um personagem. Não é uma simples mudança de reação normal. Nós podemos até mudar um pouco, dependendo de com quem a gente estiver falando. Mas nós não fugimos muito, não fugimos completamente da nossa essência. Diferente dessas pessoas que parece ter várias personalidades, como se fossem várias pessoas em uma só. Você já percebeu alguém que só é gentil quando precisa de algo?
quem não tem nada a oferecer para elas, elas tratam como um lixo, maltratam, humilham. Pois é, né? Essa é a máscara caindo. Ô, galinha velha do rabo depenada. Ô, Patachoca. Ô, Marca de Fome, tô falando com você. Um outro ponto é que essas pessoas são mestres em distorcer a realidade, até te fazer duvidar de si mesmo. Elas brincam com a sua mente, como um jogo. Elas mudam as peças para onde é mais conveniente para elas. Elas fazem coisas terríveis, dizem coisas ofensivas, mas nunca admitem. É como se de repente batesse uma amnésia. Tipo, eu fiz isso? Eu não acredito, eu não fiz isso. Ou então, você entendeu errado, eu não disse isso. Minando a sua confiança em si mesmo pouco a pouco. O perigo é que com o tempo você começa a acreditar que o problema está em você. Você pensa que você que está maldando tudo, que você não sabe o que fala. Você perde a credibilidade com você próprio. E assim, ela pinta e borda e se safa sempre. Um outro ponto também é que elas competem até com a sua dor. Já contou um problema sério a alguém e a pessoa responde: mas comigo foi muito pior. Elas não conseguem ter empatia real, porque tudo é sobre elas. Mesmo na sua tristeza, elas precisam roubar a cena. E assim, elas te fazem se sentir fraco diante da vida. Você acha que isso é um problema? Olha para mim. Olha os meus problemas como são muito piores que os seus. Você sente que não tem o direito nem de estar triste com algo. Ou você é julgado severamente. Na verdade, o problema vai sempre estar em você. Se alguém pisar na sua cara, a culpa vai ser sua, porque você caiu na frente do pé do outro. Se você for roubado, mas você também só anda com essa bolsa aberta, tá pedindo para ser roubado. Outro ponto também é que elas sabem manipular as emoções como ninguém. Elas conhecem os seus pontos fracos, porque elas estudam você para usar suas fraquezas na hora certa. E elas sabem apertar os seus botões de dores, traumas, fragilidades contra você, fazendo você sentir culpa, vergonha ou dúvidas sobre quem você é, sobre o seu caráter, sempre que elas quiserem para te manipular. Outras vezes te bajulam, estendem a mão e até se sacrificam por você, para te cobrar depois, em um momento oportuno. O famoso dar com uma mão para tirar com a outra. Eu deixo de ser filho e passo a ser mãe. É no meu filho que eu vou ter que pensar. E não na sua mãe. Não é isso que você quis dizer. Agora eu já entendi tudo. Você vai usar essa criança como desculpa pra... Eu não vou usar o meu filho pra nada! Não me confunda com você! Isabel, presta atenção. Presta atenção pra não se arrepender depois. Você fez a sua escolha, me deixou pra trás. Depois, toda vez que você olhar a cara do seu filho, você vai se lembrar do mal que você fez pra tua mãe, Isabel. Eu tô te avisando isso e você vai carregar essa culpa o resto da tua vida. Depois você é nojenta. Eu não te avisei. Você não me ama. Você não ama ninguém. Você só ama a si mesma. Você é uma ingrata. Você é uma ingrata. Geralmente fazem algo por você e depois tiram do outro lado, de tal forma que a única coisa que você pode fazer é se calar. Afinal de contas, como você poderia ser tão ingrato a ponto de recusar algo para quem te ajudou? Não se engane, essas pessoas adoram falar mal de todo mundo para você. Só que nas suas costas, o alvo é você. Sempre em uma postura passiva-agressiva.
Ah, eu gosto muito de fulano, mas... Ou elas são eternas vítimas de todo mundo. Todo mundo se afastou delas. Sempre são as outras pessoas que são má, porque elas nunca fizeram nada para merecer nada disso. Eu vou perdoar por ter me chamado de estrupício, porque sei que está nervosa. Mas foi a última vez. Ai, começou. Porque elas nunca fizeram nada para merecer esses afastamentos. Entenda, essas pessoas são capazes de vender você para qualquer um que oferecer um mínimo de vantagem para elas. Elas podem barganhar você para quem oferecer mais benefícios a elas. Como um objeto no jogo podre e nojento delas. Um outro ponto é que muitas dessas pessoas maltratam os animais. Para elas, os animais não são nada. Muitas vezes fingem que gostam dos animais e algumas até têm animais de estimação, até que eles deixem de servir para o teatro delas. Aí elas maltratam ou se desfazem como se não fosse nada. Abandonam em qualquer lugar, sem nenhum tipo de sentimento. Como se os animais não passassem de uma peça descartável no jogo delas. Quanto antes você entender que essas pessoas não prestam, melhor. Porque elas vão drenar a sua energia, até que não sobre mais nada. Até você se tornar um pó debaixo do sapato delas, que elas vão pisar sempre que quiserem. Elas te afastam dos seus sonhos, destroem a sua saúde mental e o seu emocional. E sabe o que é pior? Muitas vezes você só percebe quando já é tarde. Tarde porque elas já pintaram e bordaram com você bastante, até você perceber quem elas realmente são. Por isso, ouça a sua intuição sempre. Sempre a sua intuição vai te alertar quando alguém assim se aproximar de você. Não é julgar os outros, mas é você ser inteligente. Outro dia, eu ouvi uma pessoa falar que ela não dá o privilégio da dúvida para ninguém. Primeiro, a pessoa prova que é confiável, para depois ela confiar mesmo. Nós nunca sabemos das reais intenções das pessoas. E esse tipo de gente se beneficia justamente disso, dessa brecha que você, por querer ser justo, dá o privilégio da dúvida, mesmo se a sua intuição disser que algo está errado. Mas para você que já tem alguém assim na sua vida, ou um colega de trabalho, ou um parente duas caras, você precisa se afastar o máximo possível dessa pessoa. Não fale da sua vida, absolutamente nada. Planos, conquistas, derrotas, nada. Seja o tédio em pessoa. Não demonstre nada. Não demonstre emoção nenhuma, felicidade, raiva, tristeza, nada. E se te perguntar como vai a vida, responda o mesmo de sempre. E o trabalho? Vai indo, nada de novo. Seja sem graça, não passe informações nem emoções, porque é o seu brilho que atrai essas pessoas. Já viu como as moscas são? Elas entram em uma casa e vão direto para a luz. Mas se você apagar a luz, elas vão embora. Então, não irradie a sua luz para essas pessoas sanguessuga. Alguns acreditam que essas pessoas são apenas ruins. Outros acreditam que são, de fato, demônios encarnados, pessoas que aparecem na nossa vida só para destruir. Mas, independentemente da explicação, a verdade é uma só. Assim como existem pessoas boas, existem pessoas ruins, mau caráter, golpistas, ruim de ruim. E se você der mole, já era. A pergunta que não quer calar é:
Você já se inscreveu aqui no canal? Não perde tempo, já se inscreve, dá o seu like nesse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, compartilha com alguém que você ama. Esses alertas podem salvar as pessoas de terem sérios problemas na vida. Fica agora com esse vídeo aqui que tá surreal. Estão apagando o nosso passado. Beijo, beijo. E fica com esse vídeo maravilhoso. Tchau!